Vamos falar do Coritiba, né? Já que a gente tá falando um pouco do futebol paranaense, vamos falar do Coritiba. O Coritiba que perdeu no final de semana jogando com uma equipe reserva contra o Operário, já numa prévia do jogo que vai ter pela Copa do Brasil nessa terça-feira, contra o Operário, jogando em Joinville, já que Coritiba não pode receber jogos, né? Por conta do decreto da bandeira laranja da pandemia. E o Coritiba, para esse jogo contra o Operário, Napo, pode ter o Rafinha, né, que foi poupado contra o Operário no sábado, mas ele ainda segue como dúvida e deve ser avaliado no último momento para saber se vai jogar ou não. Queria que você falasse um pouquinho do Coritiba ter optado por poupar, né, no último sábado, enfrentando já seu adversário, se você achou que foi a melhor decisão, e também desenhando um pouco o tamanho desse jogo para o Coritiba e também para o Fantasma, né, um jogo importantíssimo para ambos. André, eu achei que sim, que acertou, e eu tinha acompanhado as duas partidas anteriores do Coritiba e gostei, quero deixar claro aqui, dentro das proporções do que eu vi, porque é um time que já é de imediato, eu sei que os adversários não são do mesmo porte, né, do que o Coritiba vai encontrar na Série B do Brasileiro, e nem dos que encontrou no ano passado na Série A, mas já é um Coritiba melhor. Por quê? Porque a postura é melhor. É um time que compete mais. O Mourinho conseguiu dar já uma cara de time, é um time que ocupa bem espaços, que tem movimentação e que, quando teve as oportunidades, fez os gols que garantiram as vitórias. Nesse jogo contra o Operário, e aí há que se lamentar um pouquinho de azar do futebol paranaense, né? Primeiro tivemos Cianorte e Paraná, aí um já ficou pelo caminho, que foi o Paraná, agora Operário e Coritiba, um também Sim. vai ficar pelo caminho na Copa. Eu acho que é um jogo muito igual, muito parecido com o do final de semana, mas com uma pequena inversão, né? O time titular do Coritiba é melhor que o reserva, senão não seria titular, pelo menos a gente imagina que sim, né? Olhando os nomes, e o Operário tem força para competir com esse Coritiba. Só que contra os reservas, o Operário, ainda mais jogando no Germano, era mais favorito ao jogo. Para esse jogo da Copa do Brasil, em campo neutro, Joinville, que nem é tão neutro assim, né? Torcida Coxa Branca, que não vai poder ir a campo por conta da pandemia, se acostumou a ver o time jogar em Joinville durante um ano inteiro, né? Isso aconteceu também com o Atlético, pelas circunstâncias de punição do STJD. Esse jogo lá, eu acho que vai ser igual, mas com um favoritismo de classificação para o Coxa. Acerta em poupar, porque o campeonato estadual dificilmente, né? Por exemplo, o Atlético está com os reservas, não vai ser eliminado. Dificilmente Coritiba e Atlético vão ficar de fora da próxima fase. Então, Coritiba acerta. Né? Se classificam também. Quer dizer, é feito para que esses times consigam se classificar. São 8 vagas. Se fossem 4 vagas, ainda acho que haveria algum risco, né? Mas também, convenhamos, né? São 38 estaduais na história do Coritiba. Não faz a menor diferença ganhar o de 2021 se você for queimado na Copa do Brasil, se você não avançar na Copa do Brasil. Também não acho que é agora que se decide o estadual, então por isso concordo, né, com a opção aí em poupar, mas não acho também que vai, bom, agora o Coxa vai com os titulares, então vai engolir o Operário, nada disso. Vai ser, de novo, um jogo mordido, igual esse de sábado. Também o jogo era sábado, a gente tá falando de um jogo já terça-feira, tendo a viagem ainda para Joinville, né? Eu acho que não via sentido em você forçar alguns atletas, por exemplo, como Gamalho, Robinho provavelmente, o Rafinha provavelmente ficaria de fora do jogo, mas William Farias, casos de outros jogadores. E até dentro disso também vejo um jogo bem equilibrado, né? Não vejo tanto, acho que tem um favoritismo pro Coxa, mas é um confronto bem equilibrado, e também interessante a estratégia do Matheus Costa, né, em colocar os titulares nesse jogo, e muito pelo desempenho que o Operário vinha tendo nos últimos jogos. Acho que foi o principal motivo dele querer ter essa repetição da equipe, dar uma organização maior visando para esse jogo. Um risco que se corre, claro, pensando no jogo já terça-feira, você ter uma lesão, alguma coisa do tipo. Então ele correu esse risco, conseguiu sair com uma vitória, dar mais consistência para o time. E o Coritiba, no geral, fez um jogo bem ruim individualmente, mas dentro do seu principal objetivo, que era descansar os jogadores, né, ele conseguiu fazer isso. Então, terça-feira é um jogo que vale mais de 1 milhão para ambos, e é o jogo ali do campeonato nesse momento para os dois.
E que são clubes da Série B do Brasileiro que vão se enfrentar mais vezes, então eu não acho que o fato de ir com o time titular garanta nada ao Coritiba, mas obviamente é um confronto mais duro, né? Inverte-se um pouquinho a lógica de favoritismo. Acho que o Coritiba chega um pouco mais com potencial para esse jogo aí. Eu vejo um peso grande no Gamalho entrando no ataque, porque o Pablo Tomás ainda não correspondeu ali dentro da área. Então, quando você tem um jogador com a presença de área do Gamalho, e se ele retornar de fato ao time, que deve acontecer, você tem ali uma peça importante e que faz gols e muda um pouco desse papel do ataque. E você falou uma questão do Morinigo, né, de competitividade da equipe, e é verdade, né, ele é um treinador que vem se adaptando bastante para os jogos, né, vem criando estratégias diferentes, e vai ser interessante para ver, porque é um jogo que o empate leva agora nessa fase para os pênaltis, né, se cada time vencer avança de fase, mas tem essa questão que o empate não classifica o Coritiba, ou no caso o Operário, então tem toda essa coisa que envolve esse jogo e que tem um peso financeiro que é importante para todo mundo. Aliás, essa parte do regulamento me agrada muito, porque eu acho injusto que um time melhor ranqueado leve a vaga com o empate, né? É um jogo seco, então os pênaltis acabam definindo de uma forma, para mim, mais justa do que o empate. Eu acho que a segunda fase, essa pequena correção a CBF podia fazer desde o começo.